E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido conjuntivo especializado, constituído por diversos tipos celulares e uma matriz extracelular mineralizada, denominada matriz óssea. Esse tecido é um dos principais constituintes do esqueleto humano, e nesse vídeo você vai saber um pouco mais sobre esse tecido. O tecido ósseo apresenta inúmeras funções. Uma delas é a sustentação das partes moles do corpo. Eles também atuam nos movimentos do corpo, em parceria com os músculos. Também age na proteção dos órgãos vitais, aloja e protege a nossa medula óssea. Também possui um depósito de íons, como o fosfato e o cálcio. O tecido ósseo apresenta 3 células diferentes. A primeira delas é o esteoblasto. Os esteoblastos são células que apresentam-se levemente alongadas e são mononucleadas, que apresentam apenas um núcleo. Essas células são responsáveis pela formação da matriz orgânica do tecido ósseo. São responsáveis também pela produção de 2 proteínas que não são colágenas, a osteonectina e a osteocalcina, que estão diretamente relacionadas com a mineralização do osso. A osteonectina é responsável por facilitar a deposição do cálcio, enquanto a osteocalcina é responsável por estimular a atividade do esteoblasto, controlando, desse modo, a mineralização. São os esteoblastos que darão origem aos esteócitos. Os esteócitos são esteoblastos que ficam aprisionados em lacunas formadas conforme essas células secretam a matriz. Cada lacuna apresenta apenas um esteócito. Os esteócitos são células bastante abundantes, sendo as células que mais ocorrem no tecido ósseo. Essas células destacam-se por serem menores que os esteoblastos. E por último, os esteoclastos. Os esteoclastos são células grandes, móveis e multinucleadas. Elas apresentam cerca de 50 núcleos e são responsáveis pelo processo de reabsorção óssea. Nesse processo, os esteoclastos alteram a configuração da superfície óssea por meio da liberação de ácidos e enzimas que digerem a matriz orgânica e dissolvem o cálcio presente nela. Esse processo é coordenado pela ação de algumas substâncias, como os hormônios calcitocina e o paratormônio. O tecido ósseo possui uma matriz extracelular mineralizada, denominada matriz óssea. A matriz óssea é constituída por uma porção orgânica e uma inorgânica. A porção orgânica da matriz óssea é constituída principalmente por fibras colágenas, que apresentam em sua constituição colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. Já a parte inorgânica é constituída principalmente por íons cálcio e fosfato, além de outras substâncias em menores quantidades, como o potássio, o magnésio e o bicarbonato. O cálcio e o fósforo formam cristais que, junto com as fibras colágenas, são responsáveis pela rigidez e resistência dos ossos. Os ossos são revestidos por endósteo, o qual é constituído normalmente por uma camada de células osteogênicas, que são capazes de se diferenciar em esteoblastos. Também é constituído pelo periósteo, que é um tecido conjuntivo constituído por fibras colágenas e fibroblastos. O endósteo e o periósteo estão relacionados com a nutrição e formação de novos esteoblastos. O tecido ósseo pode ser classificado de forma macroscópica e microscópica. Na classificação macroscópica, dividimos o tecido em 2 partes, o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. O tecido ósseo compacto é aquele localizado na região mais periférica dos ossos. Ele não apresenta cavidades visíveis e destaca-se por ser denso e forte. O tecido ósseo esponjoso destaca-se pela aparência esponjosa devido à presença de uma série de cavidades intercomunicantes. Na classificação microscópica, também dividimos o tecido em 2 partes, o tecido ósseo primário e o tecido ósseo secundário. O tecido ósseo primário é denominado como primário, pois é o primeiro que aparece após alguma fratura, sendo em seguida substituído pelo osso secundário. Ele apresenta fibras colágenas dispostas irregularmente. Também possui uma maior quantidade de esteócitos que o tecido secundário e uma menor quantidade de minerais. O tecido ósseo secundário é caracterizado pela presença de fibras organizadas em lamelas paralelas ou dispostas de forma concêntrica em torno de canais, formando assim o sistema de Havers. O canal de Havers é um canal no qual passam vasos e nervos que se localizam no centro do sistema de Havers, que é um cilindro longo que organiza-se em lamelas paralelas umas às outras ou em camadas concêntricas, como dito anteriormente. Os canais de Havers são capazes de comunicar-se entre si, com a superfície do osso e com a cavidade medular do osso. Essa comunicação é possível graças à presença de canais de Volkmann, que atravessam as lamelas ósseas.